Tá aqui, estão aqui, tá? Parabéns ao editor aqui, foi fantástico. Está tudo aqui. Obrigado, Guilherme. Obrigado. João, por favor. Por 15 minutos, João. Tá ótimo. Boa tarde a todos. Meu nome é João. Gostaria de agradecer ao convite para poder fazer essa apresentação. Agradecer ao Dr. Otaiano e os demais membros do Conselho Brasileiro por ter me convidado para fazer esse estudo. Não é um estudo que eu comecei do zero, esse estudo começou há muito tempo, Mauro Nisch está aqui, já fez muita coisa, os presidentes Paulo Augusto, Homero, Marcos Ávila, o CBO tem uma bibliografia muito vasta sobre todos esses aspectos. Então, a gente fez um apanhado, buscamos muitas novas informações para organizar. E o desafio é por que a 288 não funcionou? A 288 está muito bem escrita, muito bem definida, mas por que não virou realidade? Então, o objetivo é avaliar quais as normativas, como o deputado colocou, a gente conhece todas as leis, quais são as normativas estruturantes da rede de atenção e o que pode ser feito para favorecer o acesso, a integralidade, a qualidade e a eficiência dessa rede, que infelizmente não foi implantada. Alguns objetivos específicos desse trabalho que foi feito são fazer o diagnóstico situacional, como que a rede de oftalmologia, atenção em oftalmologia está funcionando. Qual o escopo dos serviços, como que os serviços estão funcionando e como que eles deveriam funcionar. Qual o modelo de financiamento? Eu tive a oportunidade de participar ontem, aqui mesmo nessa casa, sobre a discussão sobre tabela SUS. Como que é feito o financiamento da tabela SUS? E como que, através do financiamento da tabela SUS, a gente consegue elaborar estratégias de controle e avaliação dessa rede para garantir que o recurso está sendo bem alocado. E, a partir disso tudo, como que a gente pode trazer novas tecnologias e novas abordagens com incorporação de recursos de telemedicina, treinamento, educação à distância, novos modelos de incentivo de financiamento para fazer a rede funcionar. A metodologia do estudo, a primeira avaliação que a gente fez foi uma revisão teórica até a data presente, de todas as informações e como que a gente deveria ser modelada a rede dentro da teoria para ela ser suficiente para atender a população do Brasil da forma como é proposta. A partir daí, avaliamos as bases de produção do Ministério da Saúde, consultas, procedimentos, cirurgias, como que a rede está se desempenhando. Para além disso, formatamos, através da análise da produção com o modelo teórico, como que o modelo deveria funcionar, que é factível de implantação. A 288 prevê que é responsabilidade de estados e municípios fazer o arranjo da rede. Quem já participou de reuniões de bipartite sabe que, muitas vezes, o gestor da ponta não tem domínio suficiente para organizar essa rede. O objetivo do estudo é oferecer para a comunidade as informações que são indispensáveis para fazer essa montagem. A partir disso, modelos de governança para garantir que tenha mínimo possível de fraude e o recurso seja melhor aplicado possível e ações complementares para a melhoria desse PDCA, desse modelagem de rede. Como que a gente normalizou? O primeiro estágio é desenhar um modelo teórico. Como que a gente quer que essa rede funcione? Como que é possível ela funcionar? Primeira coisa que é importante de fazer, o Dr. Otaiano apresentou que são 10 milhões de consultas. Mas desses 10 milhões de consultas, quantas dessas consultas são de refração? Quantas são de glaucoma? Quantas são de retina? Quantas são de córnea? Quantas são de estrabismo? 10 milhões é um número muito grande, mas isso significa o quê? Para fazer a decomposição desse montante total de produção, a gente desenhou linhas de cuidado. Então, a linha de cuidado do paciente que precisa de um óculos, a linha de cuidado daquele que precisa de fazer a cirurgia de catarata, a linha de cuidado daquele que precisa da avaliação de glaucoma. A partir do desenho da linha de cuidado, definir os procedimentos marcadores. Dentro dessa linha de cuidado, eu consigo identificar alguns procedimentos que ele realizou, que eu consigo identificar o indivíduo dentro daquela base, e, a partir daí, os parâmetros assistenciais. Se eu sei qual que é a epidemiologia da patologia, sei a linha de cuidado e tenho o procedimento marcador, eu consigo saber quantos pacientes com glaucoma estão sendo atendidos num pequeno município lá de Rondônia. Mas eu sei isso a partir da base do Ministério, eu não preciso de ir lá. Mas eu consigo decompor a estrutura inteira para chegar lá nele. Então, eu consigo montar a rede de cima para baixo pela série histórica e de baixo para cima pelo desenho da estrutura da rede. A linha de cuidado, ela define o fluxo assistencial do paciente desde o momento da entrada dele na rede até a resolução do problema.
Isso é fundamental. A gente não pode oferecer o acesso do paciente à primeira consulta, sendo que esse paciente tem, por exemplo, uma catarata, e lá na frente você não dimensionou que ele tem que fazer essa cirurgia. E o paciente acaba não fazendo a cirurgia, porque a rede não foi modelada inteira. A mesma coisa para tumores, a mesma coisa para problemas congênitos, catarata congênita, glaucoma congênito. É preciso prever o funcionamento da rede inteira. Os procedimentos marcadores, a gente faz análise, o Ministério também tem acesso a banco de dados, a gente faz análise em função de banco de dados, mas como é que eu consigo identificar o indivíduo dentro daquele banco? Como é que eu consigo identificar outliers, prestadores com excesso de encaminhamento, ou prestadores com falta de encaminhamento, prestadores com excesso de diagnóstico e falta de diagnóstico? Através de procedimentos marcadores e produção individualizada, que essa produção fica amarrada na característica daquele paciente, a gente consegue identificar esses pacientes. Como exemplo de uma linha de cuidado, um paciente negro que tem ser negro é fator de risco para glaucoma, que tem o pai glaucomatoso cego, chega na atenção básica. A atenção básica tem um papel fundamental, ela identifica esse paciente sob risco e encaminha o paciente para o primeiro nível de cuidado, através do que a gente chama de matriciamento. Lá no primeiro nível de cuidado, o oftalmologista avalia o paciente e define que realmente ele está sob risco e precisa de fazer exames complementares. Encaminha ele para um lugar onde ele vai fazer aqueles exames. Feitos os exames, esse paciente é definido o diagnóstico e devolve o paciente para aquele nível de acesso do cuidado, onde ele vai fazer o controle dele. Isso é fundamental, essa modelagem pode representar o paciente não ter que viajar 1000 quilômetros para fazer um exame de 2 minutos. É fundamental. E a gente consegue ver esse curso assistencial através dos procedimentos marcadores. Então, na primeira consulta que ele fez uma consulta. Essa consulta, sendo individualizada, tem lá na base de dados o código daquele paciente. 2 meses depois, esse paciente vai chegar para fazer uma consulta de glaucoma. Mas ele não faz só a consulta, ele faz a consulta, retinografia, paquimetria e outros exames. Mas, de novo, tem um procedimento marcador. Consulta de diagnóstico, eu consigo saber que aquele paciente não se perdeu na rede. Ele conseguiu uma consulta em 2 meses. Dentro do banco de dados, a gente consegue identificar. 3 meses depois, ele voltou lá para saber se ele estava usando o colírio. De novo, no banco de dados, a gente consegue identificar o paciente. E 3 meses depois, lá na primeira unidade de atendimento, faz um novo atendimento e a gente consegue identificar. Através dessa metodologia do desenvolvimento da linha de cuidado e identificação de procedimentos, a gente pegou toda a produção de oftalmologia durante o ano e identificou qual linha de cuidado representava aquela produção. Então, como exemplo, a cirurgia de catarata e os exames vinculados, durante o ano de 2018, representou 4% da produção. 4%. Porém, representou 42% do orçamento. É crítico, é muito importante identificar e isolar essa linha de cuidado para a gente acompanhá-la. Por outro lado, consulta de refração e outros procedimentos que não são vinculados, individualizados, representaram 67% da produção e 18% do orçamento. Quando a gente vai discutir prioridade, número de pacientes cegos, é importante ter essa referência. E assim são inúmeras linhas de cuidado. Tem linhas de cuidado que não existem. A gente vai fazer uma análise no estado. Aquele estado, por exemplo, tem atendimento de estrabismo, mas tem um monte de áreas que estão descobertas. A gente é capaz, através da leitura da base de dados, de identificar essas informações. A tipologia da atenção. Então, a gente conseguiu entender como que o cuidado daquele paciente. Agora, é importante definir geograficamente como é que vai ser o curso desse paciente. Ele mora numa cidade de 3.000 habitantes. Naquela cidade vai ter um hospital para tratá-lo? Ele vai ser encaminhado, mas para aquele tratamento que ele precisa de ser feito, qual que é a cobertura que o serviço que está ali fazendo os atendimentos oferece? Assim, a gente definiu as tipologias. Dentro da oftalmologia, são inúmeras tipologias. O objetivo dela é otimizar recurso humano, diminuir o deslocamento dos pacientes e recursos físicos também. A aquisição de equipamentos, muitos equipamentos são muito caros. Por exemplo, um consultório oftalmológico. A gente pode pensar, cada unidade básica de saúde vai ter um consultório oftalmológico. Um consultório oftalmológico custa R$100.000. Uma unidade de saúde que contempla 3.000 pessoas vai precisar em torno de 500, 600 consultas oftalmológicas por ano. Justifica colocar um consultório oftalmológico para fazer 600 consultas por ano? Só para pagar o consultório, cada consulta já vai sair custando R$60. Ainda não pagou o médico, não pagou o técnico, não pagou o espaço.
Então, é muito importante a análise de escopo. E assim foram montadas centenas de planilhas, contemplando desde a linha de cuidado do paciente, as bases de dados de produção, cruzamento de dados, equipamentos necessários, estrutura das unidades assistenciais, metragem quadrada, os profissionais necessários, centenas de planilhas. E uma coisa que é muito importante, já foi apresentado, o perfil demográfico da população do Brasil está mudando. A portaria 288 foi feita no momento onde a revisão definia que a população acima de 60 anos era 8% da população. Hoje, a população já está 14%. Se quem tem catarata é idoso, se aumenta a prevalência dos idosos, claro que a incidência de catarata vai aumentar. A gente não pode se ater somente aos dados daquele corte de momento. E isso é importante na hora de fazer as análises de parâmetro das patologias para a criação das linhas de cuidado, de levar em consideração o perfil etário da população, porque existe associação com o perfil etário. E também geográfico, porque a população, no Rio Grande do Sul, a população é muito mais idosa do que nos estados do Norte, por exemplo. E isso impacta sobre a epidemiologia das patologias. Então, já foi apresentado, alguns valores que são importantes, são ofertados anualmente em torno de 10 milhões de consultas oftalmológicas, 20 milhões de exames de diagnose e em torno de 1.200.000 procedimentos cirúrgicos. Todos esses dados foram decompostos para a gente entender o funcionamento da rede. E outro ponto que foi importante também, que deu um trabalho, mas que é muito importante, fazer o desconto da população coberta pela ANS. Quando a gente considera o SUS tem que ser ofertado para todo mundo, mas quando a política pública de saúde vai ser implementada, a gente tem que definir a população-alvo. E é importante, em alguns lugares, descontar a população-alvo coberta pela saúde suplementar. Esse daqui, os deputados presentes, eu não sei se todos têm essa ideia, é falado que são 10 milhões de consultas oftalmológicas, mas esse dado não é uniforme. Quando a gente vai fazer a análise de cobertura, estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste têm cobertura praticamente nula para consultas, enquanto São Paulo, por exemplo, tem uma cobertura muito mais expressiva. Cirurgia de catarata, por outro lado, esse é um dado de número de cirurgias acumuladas. É muito falado que opera-se muito catarata e que as cirurgias não têm mais paciente. Esse gráfico a gente fez uma análise de 10 anos. Qual que é a incidência de catarata por município do país durante 10 anos, qual o volume de cirurgias realizadas e quantos pacientes têm catarata em cada um desses municípios. Os municípios em vermelho, por exemplo, têm mais de 1.000 pacientes com catarata, que não foram operados dentro do sistema SUS. Os municípios em laranja, 500 pacientes, e assim vai. Outro dado importante, o censo do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a correlação entre a necessidade do funcionamento da rede e a disponibilidade de profissionais. Não adianta a gente fazer uma modelagem de rede que contempla que lá no interior do Nordeste tem que ter uma unidade para atendimento de tumores oculares, se lá nem oftalmologista tem. A análise da distribuição dos oftalmologistas tem que ser cruzada com o funcionamento da rede. E os prestadores de serviço. Hoje, os prestadores de serviço são inúmeros, muito mais do que previsto na portaria 288, porém, eles não têm o desempenho de rede previsto na portaria. Eles não fazem o que deveriam fazer para garantir a cobertura integral para aquela população. E assim construímos o modelo. Então, esse modelo começa desde a atenção básica, define as responsabilidades e as estratégias de encaminhamento do paciente da atenção básica para dentro da atenção especializada e dentro da atenção especializada por todos os níveis de atenção e as tipologias de atenção, consideradas todas as linhas de cuidado e as patologias. Só ilustrando, por exemplo, a gente precisa em torno de um consultório oftalmológico para refração para 50 a 100 mil pessoas. Mas nesse consultório oftalmológico, por exemplo, a gente precisa que toda unidade dessa opere catarata. A gente vai criar um centro cirúrgico, comprar um microscópio, comprar um facomiscador para cada unidade. E assim a gente fez a análise de escala. Cada tipo de unidade dessa é passível de cobrir uma população de quantas pessoas? Porém, esse dado tem que ser considerado georreferenciado. Tem lugares que o paciente tem que deslocar 500, 600 quilômetros. Para essa situação, justifica ter uma descentralização do serviço. E assim foram criadas 4 tipologias. Tipologia 1, do acesso do paciente. Tipologia 2, de procedimentos de diagnose. Tipologia 3, de procedimentos cirúrgicos. E tipologia 4, que seria o centro de referência previsto na 288.
cada uma delas com todos os equipamentos necessários, as habilidades e competências do médico, a população coberta. E dentro de cada tipologia, subtipologia. Se na tipologia 3, que é a tipologia cirúrgica, são feitas as cirurgias desse paciente, mas tem a cirurgia de catarata, tem a cirurgia de retina, tem a cirurgia de estrabismo, que também tem características diferentes, precisam de especialistas diferentes e precisam de recursos físicos diferentes. E a planilha, obviamente, as várias planilhas ficaram imensas, mas trouxeram muitas informações que vão ser disponibilizadas para o Ministério da Saúde, para os colegas que tiverem interesse de participar. Como conclusão, é muito importante que a gente pense na formulação de estratégias de saúde que garantam a integralidade do cuidado. O paciente não pode ficar perdido na rede. A atenção tem que começar na atenção básica. O paciente tem que estar lá do lado da casa dele, o médico da atenção básica tem que saber que ele é glaucomatoso e que ele está sob risco, para garantir que esse paciente não vai ficar perdido. E é fundamental criar incentivos. Foi falado aqui sobre equidade. Existem municípios que têm muita dificuldade de acesso a tudo. João, você tem 30 segundos. Perfeito. Tem muitos municípios que têm muita dificuldade, seja de profissional, de recursos, de acesso. Essas situações têm que ser previstas, incentivos têm que ser criados. Muito obrigado. Obrigado, João. Quero registrar aqui a presença de mais 3 deputados.